família do meu pai, morreu avô, morreu avó, morreu irmã, morreu cunhado. Escapou, parece que 2 irmãos por nome Adilon e o outro por nome Marcelino. Pra eu ficar espiando aí. Agora, da parte de minha avó, morreu 2 homens. Um chamava-se Norberto e o outro chamava José, por sinal, eles tratavam de Zé Guerra, Zé Guerra. Esses homens era como Pajaú e Zé Abalo, eram uns pedrão, gostavam de brigar, eram muito afoitos. Esses morreram no combate. O que aconteceu em Canudos foi uma das experiências mais extraordinárias da aventura humana. 25 mil pessoas vivendo numa situação diferenciada do que existia até então. Essa situação que era caracterizada pela ausência de patrão, ausência de empregado, a terra coletiva, a ausência da prostituição, a ausência da miséria, a ausência da fome, com respeito e a dignidade gerando como regra, todo mundo trabalhando, todo mundo usufruindo do trabalho. E ao entorno de Canudos era a miséria, era a fome, era o latifúndio, era a opressão, era a humilhação. E por isso que as pessoas foram para Canudos, e essas 25 mil pessoas, acreditando na possibilidade dessa vida se desdobrar, haver continuidade, lutaram até a morte em prol dessa crença, dessa causa. Então, todas elas doaram a sua vida em prol da causa. A última expedição, a última estrada foi fechada no dia 23 de setembro. A guerra acabou 5 de outubro. Até então todo mundo podia sair e ninguém quis sair. Por quê? Porque conhecia o que existia em torno e quis ficar em Canudos porque acreditava na possibilidade daquele projeto dar certo. E por isso morreu de uma forma digna, acreditando no futuro melhor. Coitados, sofreram muito. Que rolou foi 5 anos de guerra aqui. Quando esbarrava, disse, a guerra foi-se embora, foi-se embora, foi-se embora. Que guerra ia-se embora? A guerra, quando chegava um ano, lá vem a guerra de novo. Até quando venceu o Canudo. A guerra que não acabou aqui, a feira dos pobres era debaixo dos pau, debaixo dos pés de embuzeiro. Vinha gente que com um surrãozinho na cabeça vender não sei quantas léguas com o surrão na cabeça, portanto não tinha animal. Os animais acabaram. Tudo. Agora que está se vendo que o lugar está endireitando mais um pouco, mas está ainda fracassado, que as águas que estão acabando com as terras. O senhor sabe, gente velho se esquece das coisas. O que se passa, está se passando aqui, a gente está se esquecendo. E o que a gente passado é que a gente vai lembrar. Já pensou uma coisa dessa? Agora, a reza que o conselheiro rezava era essa. Já fogo e haja guerra, é a guerra do mar. Vai a fogo e haja guerra, é a guerra do mar. Morreu o secretário, ficou o general. Morreu o secretário, ficou o general. Quando chega o tempo da guerra, que já se ouve a corneta tocar. Ai amor, ai amor, ai amor, ai amor, ai amor, ai amar, ai amor, ai amor, ai amar. Chora pai, chora mãe, chora filho, fora a moça que vai se casar. Chora moça que vai se casar.
Eu não posso cantar não, porque eu quando me lembrar dele eu choro. Ave Maria. Canudo que não morreu, canudo que não morreu. Aquele Mangaquino, parente do conselho. O conselheiro foi um grande amigo que nós tivemos. Eu acho que o conselheiro foi uma figura extraordinária também, uma pessoa muito inteligente. Você pega o conselheiro produziu 2 livros. Um foi publicado por Ataliba Nogueira em 74, com a segunda edição em 78, e outro está inédito até hoje, por incrível que isso possa parecer. E você pega os escritos de Antônio Conselheiro e você vê inúmeras citações em latim. Então é uma figura culta, uma figura inteligente. Você não vê uma palavra escrita errada que ele risca para reescrever. Você vê aquela escrita linear, aquela escrita bonita, aquela escrita erudita de alguém culto, inteligente. E ao mesmo tempo que era erudito, ele abraçava os anseios populares das mais profundas emoções da alma popular. E por isso mesmo ele construiu um carisma, construiu uma liderança capaz de agregar em torno de si milhares de pessoas, em torno do seu conselho, em torno da sua opinião, da sua filosofia, em torno do seu exemplo de vida. Que Antônio Conselheiro não só pregava o bem comum, não só pregava uma vida melhor, como ele também era referência, era exemplo. Então, Antônio Conselheiro, um cidadão que durante mais de 20 anos, de 1874 até 1893, quase 20 anos, circulou por todo o Nordeste, o Ceará, Pernambuco, Sergipe, Bahia, construiu mais de 20 igrejas, cemitérios, açudes, uma figura que só pregou o bem. E por isso mesmo foi tão querido, tão amado. E hoje, ainda hoje, 100 e poucos anos depois, em todo o Nordeste do Brasil, tem 3 figuras assim que são lembradas com muita afetividade pelo povo nordestino, né? O Padre Cícero, Lampião e Antônio Conselheiro. Esse pessoal de fora assim, eu digo, ó, venho espiar a única pessoa que conheceu o Antônio Conselheiro. Aí eles admiram, existe ainda, eu digo, ó, existe, olha aqui. Eu conheci Antônio Isabel de muitos tempos, que ele morava no Bom Jardim. Aí eu digo, mas Antônio, aí eu perguntei a ele se ele ainda se lembrava do conselheiro. Ele disse que se lembrava, que quando ele veio aqui para o Canudo, ele veio trazer a madeira do Bendô, do município de Pombala, vinha aqui pela Varginha, pela Fazenda Rosário, tinha aí uma fazenda que eles faziam paradeiro. Ali ele rezava o terço à boca da noite. Aquele pessoal do Bom Jardim, da Serra Branca, ali encostado, vinham para aí, aquelas mulheres, aqueles homens. Então o pai trouxe ele com a idade
de 5 a 6 anos, para ele vir tomar a benção no seu conselheiro. Ele veio tomou a benção. Então, ele diz ele que ainda se lembra, ele estava com a barba, diz que já bem pintada, vestido naquele camisola, diz ele com aquela bengala. Diz, nesse dia, meu pai me deu até uns tapas, porque eles traziam aquelas lionas de pau que estavam assim estiradas. Ele saiu correndo em cima de uma linha e caiu. Quando caiu, o pai disse, tu está fazendo arte, mulher. Eu só me lembro dele um carregado de madeira. Na vestidinho que ele dormiu na vaginha. Mas ele, de uma vez só, ele só levou as peças compridas para lá. E ele era mais de 50 homens, gente, um castigo, levou de uma vez só. As vezes que eu via na vaginha, ele ia no meio do povo, que leva a madeira. Ele ia também, o desgraçado velho. A pessoa para ele. Já veio na cara larga, barbudo, a barba já branca, feio que era uma onça. Ele era feio, é? Era feio, porque era feio, um bicho bem feio, da cara larga. Não é bonito, não. Eu vi a minha mãe contar tanta derrota. A senhora pode contar alguma pra gente? Alguma história pra gente? De bala de tiro, chegava a força e metiam bala no povo, e o povo metia bala neles, morria gente. Tinha uma lagoa que chamava Lagoa do Sangue, porque teve um fogo e eles mataram, a polícia estava esperando, sabendo que eles iam, ficaram esperando, aí meteram fogo neles, eles morreram, foi muito, caíam dentro da lagoa d'água, a lagoa ficou como sangue, ficaram chamando Lagoa de Sangue. Meu irmão foi o conselheiro que batizou, o mais velho. Meus avós, morreu minha avó, meu avô e uma tia. Uma moça, filha deles. Uma bala só. Mas eles tinham casa na rua quando acabou. E já tinham cavado a sepultura, esperando a morte. Meu pai que correu para o mato, mas minha mãe e os cunhados tudo acompanharam e outras velhas acompanharam, foram se esconder naqueles talhados. E levaram outra para Salvador, depois mais 3. Aí depois que a guerra findou, pegaram, ficou uma tia minha e 2 meninas. Aí os soldados pegaram e levaram para Salvador para entregar lá ao governo. A moça e as 2 meninas. Quando chegou lá, a moça adoeceu, foi para o hospital e as meninas, eles carregaram até o dia de hoje, não souberam mais nunca. Tudo bala, olha. Tudo bala. A gente apanhava de ruma, lá em Canudo Velho. Não sei se agora ainda acho, de primeiro achava. A gente ia lá, apanhava, era de ruma. E muita gente tem guardado essas balas ou a senhora não sabe? Não sei, eu sei deu. Guardei. A terra ficou assim hoje. Onde queimaram o povo lá no pé da matadeira. A terra, olha. Ficou assim. A terra. Onde queimaram o povo. O lugar da matadora ficar era bem ali, ficava em cima do carro de boi. Quando ela detonava, ela arrastava para trás. Aí ficava o tiro fundo no chão, os pneus do carro de boi. Vigi que quando o carro de boi quebrou, eles consertaram o carro e não puderam botar lá em cima, aí ela ficou aí.
Mas eu digo que aqui existem muitas histórias mentirosas. Porque uns dizem que essa peça grande, diz que logo quando chegou aqui desmantelou-se. Que diz que parece que um general, um artilheiro atirando, aí diz que não sei o que, deu poucos tiros. Mas o que eu me admiro é que a gente achava aquelas cascas de bala dela, milhares de cascas de bala. E aí encontrava a casca de bala delas até inteira e detonava milhares. Como foi? Onde eu acho que uns contam uma história, outros contam outra. De onde veio o ioiô? Eu veio de minha mãe, meu pai, quando eu nasci, que já andava pequeno, dizia ioiô. Me apelidou por ioiô. Eu, filho da professora. Minha mãe era professora, serviu como ajudante no Nina Rodrigues, com as tropas vinham as baleadas de Canudos, os médicos exigiam que todas as professoras, ou formadas, ou ainda para se formar, tem que servir no Nina Rodrigues, para a ajuda dos médicos, aos feridos que vinham de Canudos. A mãe disse que viu horrores. Tinha gente, para tirar a roupa, dizia que precisava, eles tinham um negócio nos pregadores assim, puxando, para arrancar do sangue. Não tinha outra roupa para mudar, né? O soldado, né? Mandava o Arthur Oscar só empurrando os caminhões. Caminhão não, os trem. Chegava lá em Salvador, ela estava lá. Disseram que nunca viu uma coisa daquela, outro morria, outro era tão estragado e morria. Agora os médicos perguntavam, mas dona professora, que arma danada é essa que faz um estrago medonho? Aí meu pai informou, disse, não, aí é os bacamartes dos jagunços. Quem recebia, olha, 3 balas de ferro, conhecia até os ferreiros, sei até os nomes dele, fazia. Mas o Antônio Villanova ia para Juazeiro, chegava na estrada de ferro, aí com os empregados da estação. Aqueles ferros do tempo passar, ficava ruim, eles encostavam para vir o novo, né? Pedia a ele e dava. Daqueles ferros, ele metia no fogo aqueles pedaços grandes que arrancava, tirava as tiras e batia, fazia assim, como um espeto, mas não quadrado, arredondava como o dedo. Agora, metia no fogo depois, ele com ponço, quer dizer, com um escopo chamadozinho, aqui. Quando vinha vermelho, botava aqui, pã, pã, o camarada segurando, pã, até desfiar, tornava a meter o ferro dentro, completava. Aquelas balas que ia caindo, que ia esfriando, os jagunços iam apanhando e botando dentro dos bacamarte. Valia mais do que 2 tiros de mano lixo. Tinha um João Brauna, que morou no Brasil muito. Agora, depois da guerra, já velho,
É, meu amigo lá me contava a história do Canudo, ele matou gente com uma peste lá. Esse chama João Brauna. E contava que estava matando um dia uma vaca debaixo de um juazeiro e a força e a polícia pressentiu onde ele estava. Eles estavam gente como o diabo para cada vez. Eles morrendo de fome para casa, sair com o que ele não. Eles tomaram medida, meteram a peça, que era da força. Pois, quando chegou lá, que a peça e a bala ia para aquele mundo, ela combatia lá que explodia. Se tivesse ao redor, não ficava nada. Explodiu, ficou gente, a vaca, o povo estava todo baiado, ninguém sabia o que era vaca, nem gente, tudo não passou. Contar as causas. Chegou lá feio. Alguns. No sertão ninguém ficou à parte. Se Canudos tinha 25 mil pessoas, que equivalia a 13,5% da população de Salvador, Salvador com 400 anos de existência, era como se hoje Canudos tivesse quase 500 mil habitantes, comparando, fazendo a mesma proporção com a população de Salvador. Eu não conversei só com meu pai, como eu conversei com muitos jagunços de Canudos. Conheci mais de quase 100. Antes, nem tanto, depois da guerra. Não me entendia com quem não conhecia Canudos, não, que era perdido o tempo. Quando para dizer, em tal lugar tem um jagunço, ele até baleado uma perna, uma coisa, eu ia bater lá. Ali tem uma mulher, daqui a 4 léguas, ela mora, Dona Josefa de Buriti, foi baleada no Canudo. A bala está encravada no quadril dela, compreendeu? Aí eu fui lá, vou conversar com ela sobre interesse também as mulheres que rezavam junto com o conselheiro. Aí eu digo, Dona Joana, a senhora é baleada aonde? Isso aqui no quadril. Estou com a bala arrojada aqui no colarinho. Mas com a continuação, depois da guerra, me diz Mané Quadro, que era o tratador dela, compreendeu? E de outros em Canudos, com a continuação, a bala